O seu padrão de vida glorifica a Deus ou apenas alimenta o seu status? Olá, mulherada preciosa, sejam muito bem-vindas ao Escrita Real. E a vocês, rapazes que temos por aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. Muitas vezes nós ouvimos que somos filhos do rei. E somos. Mas o que isso significa na prática? Será que ser filha do rei é sinônimo de viver cercada de luxo e ostentação? Como estamos mergulhando na obra de Donald Kribel, chamada O Reino de Ponta Cabeça, e no capítulo 7 desta obra, ele nos confronta com uma verdade. O nosso rei entrou em Jerusalém montado em um jumentinho emprestado. O reino de Deus não segue a lógica do nosso mundo. Ele é literalmente invertido. Então, se você quer viver o novo de Deus, precisa estar disposto a deixar ele virar o seu mundo econômico de ponta cabeça. Pois bem, no capítulo 7 do livro, o autor faz um alerta que dói, mas liberta. Ele diz que nós temos uma habilidade incrível de torcer a Bíblia para que ela abençoe o nosso conforto. Ele chama isso de desvios, manobras mentais que fazemos para desviar do caminho do sacrifício e continuar vivendo nossa filosofia econômica pessoal. Deixa eu te dar 2 exemplos práticos que ele cita e que vão abrir a sua mente. O desvio 1 da parábola dos talentos. Sabe aquela história dos talentos que sempre ouvimos? No mundo moderno, aprendemos a ler essa parábola com óculos capitalistas. A gente acha que Jesus está dizendo: se você tem o dom de ganhar dinheiro, ganhe o máximo que puder e multiplique seus bens. Mas o autor nos confronta. Na lógica do reino, os talentos são o conhecimento da fé. O talento não é deixar de investir na bolsa de valores, por exemplo. É conhecer a vontade de Deus, saber como o reino funciona. E o talento que você recebeu é a revelação de Deus. E Ele vai te perguntar o que você fez com o que eu te ensinei sobre generosidade. Desvio 2, que o autor pontua, o de sempre haverá pobres. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: ah, mas Jesus disse que os pobres estarão sempre conosco. Isso soa quase que um ombro amigo para a nossa falta de ação. Donald explica que quando Jesus disse isso, ele estava citando Deuteronômio 15. E sabe o que esse capítulo diz? Que se o povo fosse obediente, não haveria pobres entre eles. Jesus não estava sendo fatalista, ele estava denunciando a nossa ganância. Ele estava dizendo: enquanto houver egoísmo, haverá pobreza. Usar essa frase para justificar a nossa negligência é zombar do Evangelho. O nosso papel não é aceitar a pobreza como algo natural, mas abrir a mão e o coração para que a justiça de Deus aconteça através de nós. Pessoal, o confronto aqui é sério. Não dá para dizer que temos uma postura cristã se o nosso comportamento econômico continua sendo puramente egoísta. No reino de ponta cabeça, a sua conta bancária é um termômetro da sua espiritualidade. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que o autor me fez através das páginas desse livro e que me deixou sem palavras. Quem é rico para você?
E sejamos honestos. Quando você pensa em alguém rico, quem vem à sua mente? Provavelmente aqueles empresários que você segue, o influencer que posta o tour pela casa nova ou aquelas pessoas que estão sempre com o carro do ano, não é mesmo? O problema é que a nossa cultura nos treinou para olhar apenas para cima. E sabe o que acontece quando olhamos para cima? Sempre nos sentimos pobres. Entramos em um estado de autopiedade, achando que a bênção de Deus ainda não chegou, porque a nossa conta bancária não tem tantos zeros quanto a deles. Mas Donald apresenta a lógica de ponta cabeça. O reino de Deus nos manda olhar para baixo. E no livro ele conta uma história impactante. Ele achava que era apenas um homem da classe média. Até que visitou uma igreja rural e conheceu um irmão que tinha mais de 50 remendos no único par de calças que possuía. Naquele momento, ele levou um choque. Ele percebeu que era rico, muito rico, que tinha aqueles armários, que possuía aqueles armários cheios de roupas que ele nem lembrava que tinha. Então, se você olhar, pessoal, para a escala global hoje, onde milhares de pessoas sobrevivem com menos do que você gasta com seu pet, por exemplo, você que tem pet, você vai cair na real. Você é a rica, você é o rico de quem Jesus falou. O perigo é que a nossa cultura nos prende em uma escada de status sem fim. O autor observa algo curioso. As nossas casas dobraram de tamanho, mas as nossas famílias diminuíram. Nos matamos de trabalhar, aumentamos o nosso estresse e sacrificamos nossa paz para manter símbolos de status como marcas, carros, eletrônicos, enfim, apenas para sermos aceitas e aplaudidas por pessoas que estão tão vazias quanto nós. No reino de Deus, pessoal, a riqueza não é um pecado, mas ela é um empréstimo com propósito. Quando você para de olhar para cima com inveja, por exemplo, e começa a olhar para baixo com compaixão, o materialismo perde o poder sobre a sua alma. Você entende que Deus não te deu sobra para você ostentar, mas para você ser canal do jubileu na vida de quem não tem nada. E depois de tudo que vimos neste vídeo, a verdade é uma só. O materialismo é uma armadilha sem saída. É um poço sem fundo, onde quanto mais a gente coloca, mais vazio a gente sente. Mas existe uma liberdade, uma leveza na alma, que nenhum shopping, nenhuma marca de luxo e nenhuma reforma na casa pode oferecer. É a liberdade de quem não é mais escrava das coisas e que Donald nos ensina em O Reino de Ponta Cabeça. Na verdade, ficou até de ponta cabeça. Não é sobre, pessoal, não é sobre sentir culpa por ter uma vida confortável. Não se trata de culpa, trata-se de amor e obediência. Ser uma mulher, ser um homem que vive para o reino é entender que o nosso excedente não serve para aumentar o nosso luxo, por exemplo, mas para suprir as necessidades de quem não tem nada. É ser sábio e generosos. Eu quero te desafiar com as perguntas que o autor nos faz no livro. Qual é a pegada que você está deixando no jardim de Deus? O seu consumo hoje está servindo ao Senhor ou ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro?
O seu estilo de vida este ano está mais simples ou mais complicado do que o ano passado? Não aceite que o mundo molde os seus desejos, que nós sejamos conhecidos não pelo que acumulamos, não pelas marcas que usamos ou pelo status que ostentamos, mas pelo quanto nos parecemos com o nosso Rei, generosas, humildes e prontas para repartir. Então, pessoal, não é errado o cristão ter dinheiro, mas o dinheiro ter o cristão. Sempre costumo dizer isso. Então, se esse vídeo falou com você e confrontou verdades que estavam escondidas, eu quero te pedir uma coisa: comece hoje uma pequena mudança no consumo, uma oferta inesperada, um olhar para baixo, seja o que for. Vamos juntos viver esse reino de ponta cabeça e ver o novo de Deus florescer na nossa economia e no nosso coração. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui dessa série incrível, O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kribel. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades que temos por aqui. Também não deixe de assistir aos vídeos anteriores. Nós estamos falando capítulo por capítulo, então é muito interessante você acompanhar cada vídeo, cada dessa série incrível, como também temos outras séries por aqui que, se fizer sentido para você, dá um pulinho lá também. Não deixe de curtir, de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que fará sentido para ela, e não deixe também de adquirir o seu exemplar, Os Sussurros de Amizade e Amor. O link tá aqui na descrição do vídeo. E um beijo enorme, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.